Lucas capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versos a partir do verso 6. Lucas 6 até o 8, 2 versos apenas. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Está falando de Jesus, tá? Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Jesus então, num sábado, entra numa sinagoga, começa a ensinar, e no meio do povo, na sinagoga, havia um homem cuja mão direita estava atrofiada. Então, verso 7, Jesus faz assim: os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus de alguma coisa. Por isso ficavam observando algum fora dele. Ficavam observando atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Jesus não aguenta ver ninguém, né, com a deficiência aí, doente. E no verso número 8, Jesus diz assim: Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: ei, você. Aí o homem: eu? Isso mesmo, levante-se e venha para o meio. E o homem então se levantou e foi para o meio. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? E aí o verso número 10, Jesus então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu a mão e a sua mão foi restaurada. Amém? Agora eu quero que o Manuel vá comigo lá para Lucas 13. Algumas páginas para frente, se você estiver me acompanhando. Lucas 13, a partir do verso de número 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E o verso 11 vai dizer assim: ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada de forma de forma alguma podia endireitar-se. Verso número 12, nós já lemos hoje. Ao vê-la, Jesus a chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Mulher, você está livre da sua doença. Verso número 13. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém? Eu quero parar, fazer uma aplicação bem rápida desses dois textos. Querido pastor, o que é uma sinagoga? Era um lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia. Por isso que Jesus estava na sinagoga e por isso que Jesus estava ensinando. Então o judeu até hoje, ele se reúne numa sinagoga, estuda o Antigo Testamento, tira aplicações práticas para a sua vida diária. Porque a Bíblia é um livro maravilhoso e que nos ensina a viver de verdade. E queridos, e Jesus estava ali. Jesus ia na sinagoga. Hoje os cristãos, quem tem sinagoga é judeu. Os cristãos têm templos, se reúnem em templos e nas casas. No Antigo Testamento era só casas. Depois, com o passar do tempo, construíram catedrais, templos. Mas queridos, é tudo muito semelhante com o que está acontecendo hoje aqui. Sinagoga, templo.
judeus estudando a Bíblia, cristãos estudando a Bíblia, e Jesus presente. Amém? É semelhante, irmãos. Mas o que me choca, o que me chama a atenção, é que Jesus percebe que tem um homem com a mão direita ressequida, atrofiada. Irmãos, e Jesus olha para aquele homem, e Jesus não quer, e se incomoda Jesus não quer ver ninguém com a sua mão direita atrofiada. Possivelmente aquele homem estava escondendo a sua deficiência, usando uma roupa, uma manga larga, algo que talvez ninguém percebesse a sua deficiência, porque afinal de contas, uma mão mirrada é até fácil de esconder. Mas Jesus viu, Jesus notou, Jesus percebeu, e Jesus falou: este homem não pode viver com essa deficiência. Sabe por quê, queridos? Porque as mãos, para o homem, está totalmente relacionada à produção. Com as mãos nós cumprimentamos as pessoas, irmãos, com a mão nós abraçamos. A maioria dos trabalhadores, irmãos, usam as mãos. Se a pessoa trabalha na área de pintura, a mão é essencial para ela fazer algo, para ela produzir algo. Se ele toca algum instrumento, a mão é essencial. Se ele trabalha com barbearia, a mão é essencial. Mas se ele trabalha com restaurante, se ele trabalha dirigindo, a mão é essencial. E uma mão deficiente, irmãos, ela limita. Ela impede a pessoa de desenvolver o máximo do seu potencial, e Jesus não quer ver ninguém limitado, ninguém produzindo pela metade, ninguém ali com complexo, envergonhado, escondendo a sua deficiência. Jesus quer que você, homem, produza 100% do seu potencial, da sua capacidade. Ele quer que você use seus dons, Ele quer que você use seus talentos, Ele quer que você viva uma vida excelente. Quer que você seja 100% como marido, como trabalhador, como pai, como cristão. Nós temos falado nesses dias sobre servir, chamados para servir. Nossa marca, nossa identidade é servir. E queridos, ninguém com uma deficiência, com a mão mirrada, ressequida, consegue servir 100%. Jesus não quer isso para ninguém. Jesus não quer. Jesus quer vê-lo totalmente restaurado. Quer ver você 100% disposto e disponível. O que eu quero dizer nesta noite é que Jesus olha para a sinagoga, olha para o templo, olha para as pessoas estudando a Bíblia, e Ele está presente, e Ele está olhando, e Ele está dizendo: olha, talvez essa pandemia tenha ressecado essa mão, talvez essa pandemia tenha feito essa pessoa enterrar esse talento, mas não vamos culpar só a pandemia não. Às vezes algum pastor, em algum tempo, em algum ministério, agindo de maneira errada, decepcionou você, frustrou, e fez com que algo ressecasse no seu coração, algo limitasse você. Aqui eu não trabalho mais, eu não contribuo mais, eu não faço mais nada. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que deixou esse homem com a mão ressequida. Se ele nascer assim, se quando criança, alguma cobra, algum escorpião possa ter ali picado, machucado, se ele sofreu algum acidente, se uma pedra caiu na mão, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Jesus sabia que ele estava assim, e não quis deixá-lo assim para sempre. Quero que você me entenda nessa noite. Jesus não quer ninguém dentro do templo com a mão ressequida. Eu vou lá, eu vou ficar quietinho, vou ouvir a palavra, e eu vou para minha casa. Não.
Jesus quer curar toda deficiência, não importa o que a causou, não importa o que proporcionou esse estado, Jesus quer restaurá-la. E Jesus expõe esse homem: ei, você, vem aqui, levante-se. E o homem se levantou. Vem aqui no meio. E ele foi. Só que, queridos, dentro da sinagoga, dentro do templo, que tem Jesus que quer curar as feridas, tem também algumas pessoas que não querem que Jesus cure feridas. Tenho que dizer isso, infelizmente. As pessoas observavam para pegar Jesus em algum momento e poder ter um argumento contra ele. Então, se algumas pessoas estão com as mãos ressequidas, outros estão com o coração endurecido. Eu não caio nessa ladainha mais aí não. Não, essa lavagem cerebral comigo não funciona não. Existem algumas pessoas com o coração endurecido. Tem um grupo ali que fica só, peraí, quero ver ele curar no sábado. Ele não é louco de fazer isso? E Jesus pergunta: o que tem que fazer no sábado então, o bem ou o mal? O que é melhor fazer? Em outras palavras, Jesus está dizendo: se eu não curar esse homem, eu vou fazer mal para ele. Eu aprendo nessa noite que Ele quer curar as mãos ressequidas. Eu aprendo nessa noite que Ele quer curar os corações endurecidos, pelas decepções da vida também, pelo poder da religião. Irmãos, a religião, ela deixa o coração duro. O cristianismo não, a religião sim. Não estou aqui para falar da religião, mas eu já vi cada absurdo acontecer, que eu falo igual o pastor André Valadão: você não é crente não. Não pode, você não é pastor não. Isso não é discípulo nunca, nem aqui, nem na China. E isso endurece o coração de algumas pessoas. Mas eu vou dar um pulo para o outro texto. Em outra sinagoga, em outro dia, em outro lugar, o mesmo Jesus estava presente. Sinagoga, templo, pessoas estudando a Bíblia, culto. Uma mulher que há 18 anos andava encurvada, sobrecarregada. Ela era corcunda, mas ela não nascera corcunda, ela tornou-se corcunda, por causa da opressão do inferno sobre a sua vida. Ela não podia endireitar-se, ela não podia fazer nada direito, ela estava torta, ela estava encurvada. E a pessoa encurvada, irmãos, não consegue ver o horizonte, não consegue ver o além, não consegue ver o caminho. Se ela fosse esposa, ela estava agindo de maneira errônea, por não saber o caminho. Se ela fosse mãe, ela estava falhando por não saber o caminho. Se ela fosse amiga, ela estava errando por não saber o caminho, porque ela não conseguia olhar para o horizonte, ela olhava apenas para o chão, porque havia uma opressão maligna sobre a vida dela, dizendo: você não é amada, você não presta, você é um zero à esquerda, as pessoas te ofenderam, te humilharam, te maltrataram, te exploraram, as pessoas escravizaram você. Irmãos, quando a gente olha para a triste realidade de muitas mulheres que são maltratadas por maridos, por companheiros, que são exploradas sexualmente, que são obrigadas, que são espancadas, que não tem para onde ir, que não tem o que fazer, e o sofrimento é tanto que elas não conseguem ter esperança e só olham para baixo. Eu já conversei com pessoas
e teve uma conversa que marcou a minha vida. E a pessoa relatou uma das histórias mais tristes que eu já ouvi. Ela disse: pastor, se existe alguém que nasceu para não ser feliz, esse alguém sou eu. Eu não acredito que Deus me ame. E ela relatou barbaridades, absurdos. Na época eu confesso que eu fiquei até sem saber muito o que fazer. Mas eu disse: você não pode culpar Deus pelo erro de homens. As pessoas erram, Deus não. Ela relatou uma história, porque ela estava cercada, desde a sua infância, desde a sua meninice, de pessoas que não temiam a Deus. E por não temer a Deus, faziam coisas horríveis. E ela consegue, ela na sua opressão, de não ver os horizontes, de não enxergar direito a vida, de não ler a Bíblia direito, de não entender que aquilo não era culpa de Deus, ela culpava a Deus pela culpa de pessoas. E talvez nessa noite tenha alguém aqui culpando a Deus pelo erro de pessoas. Pessoas erram, Deus não. Jesus olha para aquela mulher e fala: meu Deus. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu fico pensando o que algumas mulheres passam, e que algumas mulheres passaram. Como que algumas pessoas conseguem se aproveitar de algumas situações. Isso vai deixando a vida pesada, irmãos. A pessoa não consegue ter esperança, ela não consegue ter paz, ela não consegue ter expectativa de dias melhores. Mas o mesmo Jesus que identificou a mão mirrada de um homem, ele identifica, irmãos, o coração ferido de uma mulher. E ele fala da mesma maneira: ei, você que não consegue olhar para frente, que não consegue viver direito, agir direito, está tudo torto na sua vida. Há 18 anos, é muito tempo, irmãos. Vem aqui na frente. Eu fico imaginando a cena daquela mulher indo para frente, irmãos, daquela sinagoga, onde a mulher não tinha voz e nem vez. Não podia falar na sinagoga. Podia participar, podia aprender, e se ela tivesse alguma dúvida, ela tinha que perguntar para o marido em casa. Jesus a chama para frente. Mais uma vez causou um escândalo nos religiosos de coração endurecido. E Jesus diz aquilo que eu já disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Você está livre dessa escravidão. Você está livre dessa opressão. Você está livre deste mal. Eu não sei nesta noite o que a deixou encurvada, o que a deixou olhando para baixo, sem ter perspectiva, sem olhar para os horizontes da vida, para as possibilidades da vida, para os jardins da vida, para o brilho do sol, para a vida que é tão bela, irmãos, tão bom de ser vivido. Quem olha para baixo, irmãos, não quer que a vida continue, ela quer colocar um ponto final, porque não tem graça não ter uma visão da vida correta. E por isso Jesus quis endireitá-la. Essa noite o Senhor quer endireitá-las. Se existe algum peso fazendo você se curvar, não deixando ver a vida com os olhos de Cristo, olhando para o Evangelho, olhando para um Pai de amor, Ele quer endireitá-la.
Os homens são famosos por não terem muito compromisso com relação à igreja. As células das mulheres são maiores, as convidadas para os pequenos grupos são maiores, as envolvidas nos ministérios são maiores. A prova disso é que, se você for lá na salinha das crianças, só tem mulher cuidando dos nossos filhos. A disposição para orar delas são maiores. Mas nessa noite Jesus, ele não quer. Tem uma coisa que incomoda Jesus, é o homem com a mão mirrada. É o homem meia boca. É um homem que tem potencial, mas só faz metade do que pode. É o homem que pode ir muito mais além, mas fica no meio do caminho sempre. Se incomoda Jesus. Jesus olha para ele e fala: ei, você, vem para frente. Você não pode viver assim. Na minha casa, não. Em lugar nenhum, né, irmãos? Tem algum patrão aí, algum empresário? Quantos querem um funcionário meia boca, que só produz a metade? Tem professor aí, quantos querem um aluno meia boca, que tem potencial, mas só tira o 6 para passar? Que mulher quer um marido meia boca? Que filho quer um pai meia boca? O Senhor precisa curar a nossa mão para sermos por inteiro. Para ser grande, como diz Luiz Fernando Veríssimo, para ser grande, ser por inteiro. Nada teu omita, nada teu menospreze, porque em cada lago, a lua, quanto mais alto, ela brilha e reflete a sua luz. Para ser grande, para ser um bom pai, seja por inteiro. Para ser um bom amigo, para ser um bom discipulador, para ser um bom cristão, seja por inteiro. Mas pastor, minha mão está mirrada. A mão mirrada, irmãos, é a mão que não sustenta nada. É a mão que não tem força, tudo que pega cai. É a mão que ninguém quer. Mas essa noite nós estamos numa sinagoga, aprendendo a palavra, e o mesmo Jesus que estava lá está aqui hoje. Eu gostaria que nós ficássemos em pé nesse momento. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar com você. Eu fui alvo dessa mensagem também. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe as áreas da minha vida que estão atrofiadas. Libera uma palavra. Libera uma palavra sobre a minha vida, Senhor, dizendo: mão seja restaurada, atrofia desapareça, seja desfeita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, nós estamos caminhando aí para o fim dos tempos. Não é novidade isso para ninguém. E queridos, ainda que não fosse o fim dos tempos, nós somos do Senhor. Nós somos cristãos. O cristão é chamado para viver para Deus, para fazer a obra de Deus, para servi-lo com excelência, servi-lo com alegria. Não é para fazer a obra do Senhor relaxadamente, pela metade, usando meia força, usando só meia boca. Não, é para ser por inteiro. Eu quero que os homens estendam suas mãos assim. Eu vou orar por você. E depois eu vou orar pelas irmãs. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, você sabe onde está atrofiado. Senhor, você sabe o que está pesando sobre você. Pai, olha para nós nessa noite. Senhor Jesus, o Senhor está neste lugar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e permanecerá eternamente. Senhor, ó Deus, existem homens aqui com um potencial enorme, mas algo aconteceu e atrofiou essa mão. Mas o Senhor mesmo diz que aquele que abre mão do arado, larga do arado, solta o arado e olha para trás, não pode ser digno de seguir ao Senhor. O Senhor disse para o rei Asa, quando ele desanimou, quando ele cansou, o Senhor disse: Asa, se esforce, fortaleça as vossas mãos, a vossa obra terá uma recompensa. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem agora, ó Deus, curando toda atrofia nesse coração, ó Deus, nessa mão, nesse dom, nesse talento, nessa habilidade. Senhor, ó Deus, quer tenha sido a pandemia ou não, não importa, Senhor, ó Deus, o que foi que atrofiou, o que foi que decepcionou, que fez essa pessoa enterrar esse dom, esse talento. Eu sei que ele pode produzir muito mais no trabalho, pode ser, ó Deus, muito melhor em casa, como esposo, como filho, como pai. Senhor, ele pode ser, Senhor, ó Deus, pode fazer muito mais. Restaura agora toda atrofia, em nome do Senhor Jesus, nos chamados, nos ministérios, nos dons, nos talentos, na vida com o Senhor. Vai restaurando agora. O Senhor, ó Deus, tem nos chamado para esse tempo de servir com excelência, com amor, com dedicação, e nós não poderemos servir se não tivermos, ó Deus, a nossa mão restaurada. Em nome do Senhor Jesus, ser restaurada agora de toda atrofia. Em nome do Senhor Jesus, que o seu coração volte a queimar pela presença, pelo prazer de amar ao Senhor, de servi-lo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, vem agora sobre todas as irmãs, coloque a mão no coração. Em nome do Senhor Jesus, todas as mulheres. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu uso com autoridade as tuas palavras que dizem: mulher, você está livre dessa enfermidade, dessa opressão, desse peso espiritual, disso que deixa você olhando para baixo, sem enxergar a vida corretamente, achando que ninguém te ama, achando que você nasceu para sofrer, achando que nunca será feliz. Em nome de Jesus, ser livre desse mal. Caia por terra agora toda opressão, toda ferida, todo maltrato da vida, tudo que fez com que você se encurvasse, ficasse olhando para baixo, talvez por 5 anos, por 10 anos, por 18 anos, talvez por uma vida inteira. Hoje chegou ao final. Eu declaro liberdade, você livre em Cristo Jesus, em nome de Jesus, livre em nome de Jesus de todo mal, de toda opressão, de todo choro, de toda dor, de toda depressão, de toda ferida na sua alma, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, pelo poder do Senhor Jesus, da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus, livre, restaurada, curada, transformada, em nome do Senhor Jesus. Seu corpo não será um poço de enfermidades, não será um poço de pensamentos negativos, depressivos. Seus olhos não serão uma fonte de lágrimas, de sofrimento, mas haverá sorriso, haverá esperança. Você vai olhar para a vida de maneira diferente.
vai olhar para a vida de maneira certa, da maneira certa. O Senhor está endireitando seu olhar, a sua postura. Você vai vencer, vai conquistar, vai avançar, vai voltar a sorrir, vai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu estou ministrando, liberando essa unção sobre a vida da igreja, sobre a vida das mulheres, sobre a vida dos homens, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, para incendiarmos essa cidade, para resgatarmos vidas, para, Senhor, ó Deus, transformarmos essa geração para a Tua glória e o Teu louvor. Em nome do Senhor Jesus. Todos coloquem a mão no coração, nós já estamos terminando. Você vai dizer assim: Pai, tudo que é do céu eu quero, tudo que é da Tua palavra eu recebo, eu tomo posse. Nesta noite, eu estou livre de toda a atrofia, de toda a opressão, que não deixava eu ver a vida direito. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu assumo uma nova postura e viverei para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim eu oro, te agradeço, te glorifico e te exalto em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus.